Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus continue abençoando a todos eternamente. Senhor Jesus, perdão por todos os nossos pecados. Pai, nos liberta. Ensina-nos, Senhor, a andar em espírito para que a tua palavra, aleluia, venha fazer morada em nós e nós não satisfazermos o desejo da carne, a concupiscência, mas sim a inclinação do Espírito, que é vida eterna, e a tua palavra seja frutífera em nós, para tudo aquilo que lhe apraz, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 55, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela rega e faz tudo aquilo que apraz ao Senhor. Pai, oramos agora neste momento pelos doentes, pelos encarcerados, pelos oprimidos, pelos desvalidos, pelos injustiçados, pelos sentenciados à morte, pelos aqueles que se encontram encarcerados nos caminhos tortuosos, no tráfico, na milícia, na corrupção. Senhor, visita, dá libertação, dá uma oportunidade para que todos nós possamos estar livres, libertos e diante de Ti, aleluia, com sinceridade e com honestidade, Te servindo, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus de Israel Todo-Poderoso. Pai, continua multiplicando os salvos e fazendo toda a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe. Livro dos Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 7, a partir do versículo 54, assim diz o Senhor: o apedrejamento de Estevão. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, e Jesus, aleluia, em pé à destra de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Todas as glórias ao Senhor Jesus Cristo, todas as glórias a Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Então, aleluia, eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E, tendo dito isto,
adormeceu. Muito forte, né, meus irmãos? Nosso irmão Estevão, o mártir, né, foi apedrejado. Não é brincadeira. Aqui iniciou-se a leitura no verso 54. Vamos aqui a explicação. Os ouvintes de Estevão expressaram seu desagrado tanto internamente, cortou-se-lhes o coração, quanto externamente, rangiam os seus dentes sobre ele. Eles se consideravam líderes religiosos de Israel, homens de Deus piedosos. No entanto, Estevão os acusou de profunda corrupção espiritual. Olha aí. Por causa de Estevão ter feito uma acusação, homens piedosos, né, religiosos, de repente clérigos, né, da época, cometeram esse homicídio, essa atrocidade, viraram homens impiedosos. Estevão era um contraste completo em relação aos seus ouvintes. Eles estavam inflamados de raiva, mas ele estava cheio do Espírito Santo e olhando pacificamente para o céu, embora soubesse que a morte estava chegando. Aqui no verso 56 e 57, Filho do homem era a autodesignação favorita de Jesus. Todos os usos dessa expressão no Novo Testamento vieram dos lábios de Cristo, exceto quando as pessoas citavam suas palavras para se referir a Ele. João 12, verso 34. E neste versículo, a entronização de Jesus ao lado de Deus implica sua condição divina e igualdade com Deus, o Pai, que era o motivo da raiva dos membros do Sinédrio. Não é brincadeira, hein, meus irmãos? Olha como é que o negócio é sério. Os romanos permitiam aos líderes judeus a manutenção da santidade da área do templo, mas não a execução de pena de morte. Por isso que Jesus foi levado a Pilatos de pena de morte. Mas não a execução de pena de morte. É por isso que Jesus foi levado a Pilatos. Um oficial romano, para ser julgado, contudo, neste caso, Estevão foi morto de maneira ilegal por uma turba enfurecida. Essa é a primeira referência na Escritura a Saulo, mais tarde chamado Paulo. É discutível se ele era um membro do Sinédrio ou apenas um jovem estudante rabínico que tinha zelo pela fé judaica tradicional. Quer estivesse ou não formalmente envolvido com o Sinédrio, ele estava consentindo com a decisão de apedrejar Estevão. Forte, né? E aqui o verso 59 e 60, derradeiro. As duas petições de Estevão são surpreendentes. A primeira: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
proclama que Jesus é juiz e salvador. A segunda petição de Estevão, para que Deus não considerasse os seus executores culpados de pecado nessa questão, ilustra o espírito não vingativo de alguém que compreende que os seus próprios pecados foram perdoados pela graça. Adormeceu é uma expressão comum para a morte na Bíblia. João 11, verso 11, 1 Coríntios 11, verso 30. Jesus foi morto, sacrificado injustamente, embora fosse o plano de Deus para a salvação da humanidade, mas retrata a impiedade humana. Estevão foi morto injustamente, e aqui retrata a impiedade humana, apedrejado. Jesus, de morte crucificado. E agora uma pergunta. Deus já preparou. Tem pessoas aqui que querem aceitar Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que querem voltar aos caminhos do Senhor. Tem pessoas que já viram qual é o comportamento do ser humano na Terra e que tem uma diferença tremenda em viver segundo os princípios de Jesus Cristo. Em amor, em temor, em santidade, em favor do Evangelho de Cristo. Você é essa pessoa? Diga assim: Pai, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Pai, eu retorno agora para os teus caminhos. Senhor, eu creio que tu enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Eu creio que Jesus sofreu toda aquela humilhação na cruz, suportou, verteu o seu sangue carmesim porque traspassaram uma lança do seu lado. Pai, eu creio que aquele centurião que estava vendo disse verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Pai, muito obrigado por me perdoar, por me salvar e por colocar o meu nome no livro da vida. Eu creio que Jesus ali bradou, dizendo: está consumado, entregou seu Espírito, e que Jesus foi assunto aos céus, ascendeu, e que Jesus foi recebido em glória, foi glorificado, e Deus deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por me amar, por me perdoar, por me salvar. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter sofrido por amor de mim. E muito obrigado por me amar, me salvar, por me perdoar e por ser o caminho, a verdade e a vida para a salvação. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que aquele que for batizado e perseverar até o fim será salvo. Me ajuda nesta caminhada até o final. Deus abençoe pela sua decisão por Jesus Cristo. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com os anjos, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que creem, digam amém. Deus abençoe.